interessante a gente ter visto ali imagens da temporada passada, porque a gente está falando de um Botafogo líder do Campeonato Brasileiro, mas a construção dessa equipe no ano passado se deu de maneira muito complicada, porque não é que o Botafogo fez um aporte e iniciou o Campeonato Brasileiro naquela estrutura. O Luiz Castro chegou na semana da estreia do jogo contra o Corinthians. Foi. O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro do ano passado, tomando um baile do Corinthians 3-0, que era um catadão. Era ali, ele chegou e... casa, né? É isso, em casa. Ele nem Na pôde outra ficar no banco, porque a documentação dele não estava Sim, apta para estrear. Mas assim, e o Botafogo, os jogadores foram chegando de pouquinho em pouquinho. No segundo semestre veio outra leva, né? É isso, então a cada 3, 4 jogos chegava uma galera, ia juntando, ele foi formando o time, que chegou até a última rodada em situação que se vencesse o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, se classificava para a Libertadores. E aí quando vem, imagina-se, né, não, agora a permanência desses jogadores, o Botafogo, a tendência é que inicia o ano muito forte, aí perde seu principal, foi um dos principais jogadores na temporada passada, o Jefinho, inicia muito mal e aí a gente vê o que o Botafogo faz nesse Campeonato Brasileiro. Então até a formação desse time acho que mostra muito também da competência do treinador. E vamos ver o nível de intimidade, de confiança, de boa relação que ele atingiu com esse elenco. As imagens pós-jogo deixam isso muito legal. claro. Quem ganhou foi o Botafogo. Vamos aos melhores momentos dessa vitória. Mais uma de uma grande vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro de 2023. Vamos concordar que o primeiro tempo foi do Palmeiras, né? Total. O Palmeiras, o Botafogo correu risco. E assim, existe sorte de vencedor, né, Aline? Deixa eu falar qual é o jogador aqui. Não, Existe sorte. a confiança para mim é algo que é muito importante e o time do Botafogo tem. E eu falo que a forma que o Luiz Castro montou, apesar do primeiro tempo melhor do Palmeiras, caiu no segundo tempo, obviamente, mas foi proteger a área, dificultar o jogo pelo centro de campo e esses duelos individuais, o Botafogo venceu. Você vê o Rafael com o Dudu, foi muito bem, Dudu não foi bem no jogo. Do outro lado, tem o Hulk, que tirou bastante o Arthur também no jogo, que foi abaixo. Então, foi um entendimento do primeiro tempo que soube, e eu não falo nem sobre sofrer, pra mim não é sobre sofrer, mas sabe se defender. É uma equipe que sabe se defender, anulando, conseguiu segurar esse primeiro tempo do Palmeiras, e aí tem o diferencial que é o Tiquinho, obviamente, mas a gente pode falar do jogador... Primeira chance do Botafogo no jogo, gol. Primeira finalização. Foi. Primeira chance, gol. Primeira finalização. E aí muita gente fala assim, mas pô, ó o Tiquinho, pega 2 bolas, faz um gol. Centroavante, amigo. Exatamente, centroavante tá aí pra isso. E ele é muito mais que isso. É muito além disso. Muito. É um jogador, até postei isso ontem no jogo, ele é completo. Agora, ó, só pra completar o primeiro tempo, né? Gol anulado no detalhe, por centímetros, bem anulado por impedimento, só pra vocês irem vendo como o primeiro tempo... Num erro grave de marcação ali nas costas do Rafael, e esqueceu absolutamente o principal cabeceador do Uma Palmeiras. hesitação do Lucas Perry. Na saída. A saída que ele já tinha cometido antes no outro cruzamento que acabou não tendo consequência. A Calan falou em relação a essa expressão, né, do que utilizam muito o saber sofrer, e algo que é, assim, que quando a gente fala de controlar o jogo, a gente tem muito na cabeça controlar o jogo com a posse de bola. E é completamente possível você controlar o jogo sem ter a bola. Agora no segundo tempo, eu tô te interrompendo porque as imagens são fortes, né? O Botafogo vai ter chance de fazer o segundo. O Júnior Santos perde um gol ali que... Vitor Sá, né? O Palmeiras no segundo tempo resolve... Vitor Sá, desculpa. O Palmeiras resolve ir pra cima, tira um volante, coloca um centroavante, se abre, vai pressionar o Botafogo. E pressionar o Botafogo hoje não é tão bom negócio. Porque o Botafogo tendo espaço no contra-ataque, teve muita chance para matar o Palmeiras no segundo tempo. O Abel tira o Rios, né, e coloca o Flaco um pouco parecido no jogo que ele fez contra o Barcelona, que deu certo, o Flaco jogando mais no meio de campo e o Veiga vindo como volante. Só que não, só ficou o Zé na primeira função de volante e 2 jogadores no meio de campo. E aí, óbvio que aí foi a tentativa de cruzar a bola na área. E aí você deu espaço ao Botafogo contra-atacar com as alterações. Foi um jogo muito inteligente do Luiz Castro. Aline, a minha impressão é que os colegas, especialmente o Vitor Cuesta, iam matar o Di Plácido no vestiário por esse pênalti. Eles olharam com a cara de fúria pro Di Plácido, assim, o que você fez, meu velho? O que você foi fazer? A gente segurou a inteira aqui, meu irmão. E ali contou com que a gente pode falar da tal sorte de campeão, Sim. né?
dos melhores cobradores de pênalti do Brasil e desperdiçando uma cobrança dessa. Em relação ao que eu falava de controlar o jogo sem ter a posse de bola, o Botafogo ontem fez isso magistralmente. O Botafogo fez com que a entrada do Flaco Lopes se resumisse a tentativas do Palmeiras de levantar a bola na área a esmo. E o Palmeiras, embora tenha uma bola na área, uma bola aérea fortíssima, o Palmeiras não é o time que cruza a bola na área a esmo. Até porque normalmente nem tem jogadores assim. E a vantagem, se você... Só faz isso na bola parada quando o Gustavo Gomes não, e assim, a gente vai ver o Rony tem trocentos gols de cabeça, mas se a gente for pegar do meio pra frente, o Palmeiras tem Rony, Veiga, Dudu e Arthur, que não são jogadores altos. Mas por quê? O Palmeiras consegue trabalhar muito bem essa bola e quando levanta a bola na área, não é levantar simplesmente para aparecer alguém. Em movimentações, tem o Palmeiras vantagens, consegue criar mecanismos para que essa bola aérea seja muito produtiva. E ontem não conseguiu. Acho que um rendimento abaixo do próprio Palmeiras, mas principalmente por muito mérito do Botafogo. Ontem estavam em campo, na minha opinião, os dois melhores zagueiros do futebol brasileiro nessa temporada. Do lado do Palmeiras, obviamente, o Gomes já há muitos anos e o Adrielson pelo Botafogo, que, cara, tá jogando muita bola. Vou pegar uma frase da Aline aqui, que o Abel fez isso contra o Barcelona de Guayaquil. Tava perdendo de 2-0 e fez essa alteração de tirar um volante e colocar o Flaco. O que o Botafogo demonstrou ontem, se é que alguém ainda duvidava, é que ele não é o Barcelona de Guayaquil, ele está num patamar muito mais elevado e que você ir para cima, o Flamengo, por exemplo, com um a mais, tentou ir para cima do Botafogo e foi ali que o Botafogo, mesmo com a menos, ficou ainda mais confortável no jogo. Então eu vou pegar alguns jogos marcantes do Botafogo no Campeonato Brasileiro, porque a história não começa ontem. Se tinha gente duvidando do Botafogo, talvez não tenha visto os jogos que a gente exibe na sequência. Botafogo como visitante, além do Palmeiras, já tinha derrotado o Flamengo no Maracanã, com um jogador a menos boa parte do tempo, um jogo de muita autoridade e semelhante, no qual ele soube se defender e quando chegou na frente foi letal, com grande atuação do Tiquinho, do Eduardo e companhia. A vitória sobre o Atlético Mineiro, poupando o jogador no Nilton Santos, dando provas de que você tem também boas opções no banco, você tem também o elenco, além da sua espinha dorsal. Botafogo, como mandante, atropelou o Corinthians. A gente tá pegando jogos mais emblemáticos. Eu sei que todo mundo atropela o Corinthians hoje em dia. Mas era a 5ª vitória seguida no campeonato do Botafogo. Contra o Fluminense, foi um placar de 1-0, mas assim, o Fluminense não viu a bola. O Fluminense do Diniz não viu a bola do Nilton Santos nesse jogo que foi num sábado à noite. E o Fluminense estava numa fase melhor do que está hoje. Vinha de golear o River Plate e tal, era outro... Então, como mandante, já ganhou do Fortaleza, já ganhou do Galo, já ganhou do Fluminense. Como visitante, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo. Dos principais times assim, do campeonato, falta enfrentar o Grêmio. Ainda não pegou o Grêmio, dos seus principais perseguidores. Mas já passou por tudo que poderia passar e está líder com uma campanha histórica. Sexta-feira aqui, nós tratamos um empate, a possibilidade de um empate, como um ótimo resultado para o Botafogo. Sim. Porque conteria o Palmeiras, ficaria 5 pontos, e o Botafogo fez muito mais, ganhou. E olhando de hoje, parece meio absurdo a gente ter tratado o empate como um bom resultado para o Botafogo. Assim, né? Eu nem acho que seria absurdo, porque acho que a própria postura do Palmeiras inicial do jogo, de tentar sair para tentar amassar o Botafogo, mostra muito da necessidade que quem tinha que correr atrás para tirar a diferença, sem dúvidas, era o Palmeiras. Eu fui dar uma olhada aqui no número que eu sabia que era um número alto, mas não sabia exatamente quanto é que era. Falei da bola aérea do Palmeiras ontem, que acabou sendo muito pouco efetiva por conta do mérito do Botafogo. O Palmeiras cruzou 49 bolas ontem, com um aproveitamento baixíssimo de só 16%. Aí eu vou no comentário da Aline. O Botafogo marcou tão bem o Palmeiras que o Palmeiras não viu outra alternativa. Não conseguiu produzir para entrar na defesa do Botafogo. Fica muito claro. E a dupla Adrielson e Cuesta fizeram mais uma partida. A gente sabe que o Adrielson vem vivendo realmente um dos melhores zagueiros também, se não o melhor. Eu também concordo com o Gomes, para mim, eu acho ele muito bem. O Murilo, quando estava atuando, também era muito bem, até porque o Gomes consegue potencializar isso. Mas é um time que se defende muito bem. E não tinha o Marçal ontem. Não. Titularíssimo da lateral esquerda. Um time que se defende muito bem. Procura proteger o centro do campo, esses dois zagueiros muito inteligentes e aposta nos caras do lado, né? A gente sabe que o Júnior Santos não tá tão bem quanto ele iniciou. Mesmo assim, a gestão de elenco do Luiz é importante a gente falar
coloca o jogador para ele ter confiança, faz um desempenho tático muito importante ali e no segundo tempo ele troca. Então ele entregou e troca. E tem essa questão também desse gestão de elenco. Outra coisa que a gente fala sobre, para ser campeão brasileiro, você tem que fazer bons jogos fora de casa. Não bons jogos, mas conseguir resultados. Se não me engano, são 6 jogos fora, com 4 vitórias e apenas 2 derrotas até então. Essa campanha do Botafogo eu tenho que dar uma olhada. Mas venceu um Palmeiras que dentro de casa a gente cansa de falar. O Palmeiras é muito forte, não só dentro como fora de casa. Então mostra realmente a eficiência, o bom desempenho e que vai, obviamente, até o fim. Exatamente isso, perdeu do Goiás e do Furacão. Essas 2 derrotas, né? Essa questão do lado direito com o Júnior Santos é interessante, porque assim, ele teve uma queda de rendimento, só que a participação dele no jogo de ontem era muito importante, porque o lado esquerdo do Palmeiras, com o Dudu, com o Piquerez, principalmente tendo em vista que o Rafael, mesmo fazendo uma partida ontem excepcional, não é um grande marcador, era muito importante você ter o Júnior Santos ali, que é um jogador com essa capacidade de recomposição, de potência na hora de sair em contra-ataque. E depois, quando ele baixa e perde a questão física. Quando os dois precisam ser substituídos. E aí entra o Segovinha, né, que a torcida chama o Segovinha, que é um jogador que também tem a velocidade, mas que com mais capacidade técnica de segurar a bola. O gol que o Vitor Sá perde, a bola inicia com ele. É o passe que ele dá pro Eduardo e o Eduardo consegue enxergar muito bem o Vitor Sá.